Então, muito bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade e felicitar o evento, que me parece extraordinariamente importante. Eu não trago a apresentação, queria pedir desculpa por isso, mas começar também por dizer que não consigo aliar boas práticas neste momento no meu trabalho como agricultor. De facto, o que eu faço é ser responsável por uma exploração agrícola, de produção de alimentos, além de outras coisas. Não consigo aliar a abordagem da questão das boas práticas numa coisa chamada agricultura biológica. E queria também começar por explicar de uma forma muito sucinta como é que cheguei à agricultura biológica. Em 1990, a minha família foi responsabilizada novamente por este bocado de terreno e quando lá chegámos queríamos basicamente criar atividades, queria gerar emprego, contributo económico para o país, fazer aquilo que o bem pensa normalmente está nos objetivos de uma empresa. E o que encontramos não parecia, mas era de facto quase um deserto. E este deserto, estamos a falar de uma herdade dominada pelo agroecossistema do montado ou pelo que restava dele. Porque que era um deserto? Porque tínhamos seguido, no princípio através da minha família, depois no período em que esteve coletivizado, tinha seguido duas grandes linhas de pensamento, duas grandes tendências dos últimos 100, 150 anos, que são fundamentalmente uma tendência de simplificação do sistema, de encontrarmos, enfim, modelos mais simples, que chamamos hoje de monocultura, quase, no seu extremo, e por outro lado tínhamos seguido também um princípio de intensificação desequilibrada, isso, querer tirar mais produto por unidade de tempo sem aportar aquilo que o sistema precisava. Isto conduziu a um cenário, enfim, estamos a falar de uma realidade muito frágil também, todos nós sabemos o que é o clima mediterrâneo e o que são os solos de Portugal. Quando nós ali chegámos, tínhamos dificuldade em criar, em repensar o que eram essas atividades. Isso levou-nos a procurar as bases daquilo que tinha sido sempre um sistema equilibrado, o tal agroecossistema de montado, agro que foi formado pelo homem, eco porque foi feito sobre as leis da natureza, e isso levou-nos a uma coisa chamada multiatividade. Nós acreditámos que tínhamos que sair da monocultura quase em que estávamos naquele momento, estávamos completamente dependentes de um produto chamado cortiça, que já durava 200 anos no mercado, tendencialmente não havia nada que nos levasse a acreditar que ia continuar. Tínhamos também umas ovelhas muito dependentes em termos económicos da cortiça e basicamente trigo como único cereal. Muito empiricamente levámos uma estratégia de regressar às bases de montado, quer dizer, multiatividade. E quando começámos a fazer multiatividade, que era tudo aquilo que o mercado não queria que nós fôssemos especializados em tomate, especializados em azeite, tivemos dificuldades em ter uma sustentabilidade económica fundamental e isso levou-nos a uma procura na diferenciação dos produtos, enfim, de uma sustentabilidade económica. E foi aí que nós descobrimos a agricultura biológica. A primeira abordagem à agricultura biológica da nossa parte é uma abordagem de diferenciação. É óbvio, diferenciação porque permite-nos aceder com alguns produtos a um mercado que os pode remunerar um bocadinho melhor e pode, no fundo, viver com esta lógica de muitos produtos em pequena escala, em pequena quantidade. A agricultura biológica, como nós sabemos, não é um instrumento apenas um instrumento de diferenciação no mercado, é muito mais do que isso. E basicamente o que é uma abordagem à forma de produzir baseada na compreensão da natureza, na compreensão dos ecossistemas e na coordenação dos mesmos. Isto em oposição a todo um modelo atual dominante que traz soluções de fora da natureza para a natureza, num princípio por razões boas, para alimentar pessoas que estavam com fome, na Segunda Guerra Mundial, mas que traz uma atitude também de domínio dessa natureza, completamente antropocentrada. Este princípio de compreender a natureza e de tentar coordenar é basicamente o princípio original da agricultura biológica. Todos nós já percebemos que o modelo atual está associado a uma série de problemas, ineficiência, quer dizer, na utilização dos produtos, dos recursos naturais, o que quer dizer não perdurabilidade, problema da perda da biodiversidade, das mudanças climáticas, enfim, da conservação dos recursos, da dependência de um produto que está a acabar, todas as soluções do carbono, enfim. Nós temos, de facto, que mudar. Então, em que é que a agricultura biológica se baseia na prática, no dia-a-dia de uma exploração? Primeiro,
na procura de soluções da natureza para trabalhar com a natureza, não trazê-las de fora do ciclo do carbono. Por exemplo, nós hoje a fertilidade, a maioria das pessoas não tem noção disto, mas para fazer um quilo de azoto químico, nós precisamos só com matéria-prima de 1,4 litros de petróleo, para além da energia que precisamos para o produzir. Temos um modelo de fertilidade, de alimentação das plantas completamente baseado numa coisa que não tem nada neste planeta a ver com a fertilidade, com o ciclo do carbono, tem a ver com outras coisas, com temperaturas, por aí fora. E por outro lado, no segundo princípio, que é o respeito pelos elementos da natureza, o respeito pelas plantas, a compreensão daquilo que as plantas, os insetos, os animais, podem, e é na gestão, mas com este princípio primeiro de compreender. Portanto, fazer aqui uma pausa e dizer-vos que a ecologia é provavelmente das ciências que nós menos dominamos, porque isto para um agricultor não é fácil. Falta aqui um pool de conhecimento essencial e básico para nós podermos fazer bem esta abordagem, se o quisermos fazer. Na prática, isto começa, tentando pôr aqui alguma ordem, pela questão da fertilidade. O solo é a base, a solução original da criação de comida para as plantas, que depois estão na base de todas as outras cadeias. A primeira coisa é não matar o solo. Como nós vamos buscar adubo químico, estamos a matar a vida no solo. A criação de vida no solo é essencial para que tudo o resto funcione. Isso pode fazer-se fundamentalmente através da compreensão das simbioses que há à volta do solo, dos diferentes elementos que compõem um solo vivo. É fundamental, como já disse, não matar, mas é fundamental hoje reconstruir solos, porque, por exemplo, quando nós chegamos ao fecho em 1990, nós em muitos sítios já não tínhamos solo, não tínhamos consumido, ele tinha sido criado por 800 anos de montado, muito bem, era um capital essencial no nosso país, permitiu-nos, por exemplo, não ir à Segunda Guerra Mundial, na segunda campanha do trigo. Nós usámos-lo, provavelmente até bem, na terceira campanha do trigo. Já não me parece que tenha sido tão lúcida a utilização desse recurso, mas de facto nós esgotámos esse recurso. A compreensão e uma gestão de um sistema, através da noção do que tem que entrar para aquilo que nós queremos extrair, é fundamental na gestão do solo. E nós não podemos fazer uma cultura da aveia de 4 em 4 anos, num solo que, entretanto, com a mobilização que fizemos, é completamente degradado no inverno, com as chuvadas que aparecem, deixa de existir, sem aportar aquilo que ele já tem, temos a ter uma cultura extraente. Isso era uma prática que eu encontrei quando lá cheguei, estava também associada ao controle de carga combustível dos matos, e que nós, era muito fácil perceber que não era solução. Está associada a muita mobilização, um solo completamente frágil, erosão, está associada à mineralização da matéria orgânica, cada vez menos fontes de matéria orgânica. A regeneração natural é fundamental na construção de solo montado e por isso foi uma prática que pusemos de parte. Substituímos a gradagem do mato com posterior sementeira de cereais de 4 em 4 anos, que depois já são 3 e depois já são 2, porque o solo vai ficando cada vez menos fértil, porque são uma série de espécies pioneiras, fundamentalmente do estrato arbustivo, que avançam e que criam problemas em termos de risco de incêndio. Então é um ciclo cada vez mais decrepitude. E o que fizemos foi repensar o sistema. Há 20 anos que não mobilizamos os solos de montado, controlamos as cargas combustíveis em mosaico, apenas quando elas são de facto uma ameaça, através de roçamados, com a identificação das árvores de regeneração natural para não as matarmos nessa operação. E por isso, para falar um bocadinho isto está tudo interligado, não é possível falar em soluções naturais e em respeito pelos elementos sem misturar, do meu ponto de vista, todas estas coisas numa mesma panela. A não mobilização, volto a repetir, parece-me absolutamente essencial. O não usar soluções de fora da natureza não quer dizer que a gente não aborde questões, por exemplo, de acidez, a utilização de diferentes formas de calcário para melhorar um bocadinho o problema clássico da acidez nos nossos solos,
pode ser absolutamente fundamental, ou soluções de fósforo natural, que ainda temos a sorte de existir nas minas de Gafsa aqui ao lado na Norte de África, ou enquanto não temos o sistema de facto reequilibrado. Quando nós temos um sistema, por exemplo, com muitos pássaros, é provavelmente a única solução que teremos no futuro para o ciclo do fósforo, para o problema dramático do fósforo na agricultura. Mas lá está, para nós termos pássaros, precisamos de habitats para os pássaros, e temos que ter comida para os pássaros, temos que ter uma abordagem de facto perceber qual é a função dos pássaros na natureza e enquadrá-la, encaixá-la na nossa gestão. A multiatividade é o segundo aspecto fundamental. Nós não conseguimos ter eficiência sem ter a solução da natureza, que são conexões entre as atividades. A multiatividade quer dizer nós não só explorarmos árvores, arbustos e pastagens, temos também diferentes tipos de animais e, fundamentalmente, equilibrar estas atividades para que elas possam cooperar mais do que competir. Porque é que existe um mato? Um mato, à partida, parece que só lá está para crescer um risco de incêndio. Nós hoje sabemos que se não houver um cisto determinado, não há um fungo determinado que cria uma rede de comunicação entre árvores e que pode permitir, por exemplo, uma coisa extraordinária como passagem de nutrientes de uma árvore para a outra. Há muito conhecimento por descobrir, mas queria-vos deixar, enfim, de uma forma simples e muito curta esta ideia da importância da multiatividade. É um desafio, precisamos de muito mais conhecimento, mas não é possível, do meu ponto de vista, nesta realidade em que vivemos, nós termos modelos eficientes de utilização dos recursos sem ter multiatividade e sem conseguir essas simbioses que muitas vezes transformam problemas em soluções. Se eu tiver um lagar de azeite bem dimensionado, que gera um recurso que é um problema normalmente na sociedade, que é um bagaço, se eu tiver uma atividade de porcos bem equilibrada com essa atividade, eu consigo transformar um problema numa solução. Bom, tinha mais para vos dizer, o tempo é curto. Por exemplo, o respeito pelos seres passa por perceber o que é este papel do mato, ou perceber que um corpo está fundamentalmente num sistema digestivo muito grande e que, para isso, tem 4 patas, porque tem que andar para comer determinadas plantas e as transformar em carbono. Mas também pode forçar, faz, por exemplo, um trabalho extraordinário no solo, se bem gerido, em termos de mobilização perfeita, porque o solo muitas vezes também precisa de alguns arranjamentos e requer nesse papel de coordenação da nossa parte, por exemplo, algumas melhorias, como por exemplo a introdução de algumas espécies parasícolas. Porque é que nós não utilizamos os porcos bem equilibrados? O encabeçamento é fundamental, não pode haver cargas desequilibradas, compactamento excessivo, uma série de questões, mas se eu utilizar os porcos que fazem um trabalho absolutamente extraordinário em termos de mobilização, não permite erosão, só vão aos sítios certos, claro que tem que ser coordenado por nós. Bom, só terminar dizendo-vos que, no meu ponto de vista, esta questão da valorização das externalidades e do pagamento das mesmas aos agricultores não é fundamental. Não é possível, no meu ponto de vista, só apenas através da remuneração dos produtos que vêm destes sistemas no mercado, pensar que a coisa está resolvida, ou através de mercados voluntários. Estas duas questões são fundamentais. Os pais temos a experiência de tentar, ser uma série de vias, valorizar o mais possível os produtos. Estamos a começar agora alguma coisinha de mercados voluntários, temos um fundo associado aos nossos serviços, a um pagamento voluntário. Quando se vai almoçar ao freixo, quando se compra qualquer tipo de serviço para um fundo de biodiversidade ligado a um projeto específico de conservação do gato bravo, são coisas que nos podem ajudar, mas de facto é necessário pagar aos empresários que vivem de estímulos económicos, e portanto que reagem a estímulos económicos. É preciso pagar todo este conjunto de questões que nós hoje percebemos que temos que gerir bem, para ter uma atitude responsável, não podemos estar apenas focados, como até agora, na criação de matérias-primas e de comida, mas isso tem que ser efetivamente pago. Não acredito, desculpem, que apenas um mercado livre não regulamentado, como o Nuno explicou muito bem, e como já foi aqui hoje abordado nesta sala, seja suficiente. De facto, é necessário fazer uma coisa, é uma questão complexa, mas absolutamente urgente. Nós temos que, primeiro, entrar muito mais em profundidade no conhecimento. É preciso informar os agricultores. Eu hoje, como agricultor, não sei qual é o nível, por exemplo, do meu sistema, a partir de que encabeçamento é que começa a ter um impacto verdadeiramente significativo na questão da biodiversidade. Por exemplo,
há muito conhecimento por adquirir, há muita formação por fazer, há muita métrica por estabelecer, há muita responsabilização por definir, mas isso é absolutamente urgente. Para terminar, não tenho dúvida que a nova PAC, como aliás nos foi mostrado muito bem neste filme, é de facto uma oportunidade que nós não podemos deixar de perder. A tendência não é para aproveitar a oportunidade, a tendência é sempre para nós pegarmos neste tipo de instrumentos e fazermos perdurar o status quo atual. É um desafio muito difícil e muito complicado, porque de facto o imediato também é importante, mas nós temos nesta PAC uma oportunidade histórica para geocentrar a economia e para começarmos de facto valorizar e pagar melhor estas externalidades. Mas temos que conseguir, para isso, não meter tudo no mesmo saco. E nós todos sabemos que, quando eu faço uma atividade agrícola, posso ter um bom desempenho, um médio, um pior, temos que aprender a medir-los, são realidades muito complexas, a simplificação ajuda, mas não podemos ir para uma simplificação extrema, porque senão perdemos o cerne. Agora, a tendência vai ser para dar greening a toda a gente, pagar todas as externalidades a toda a gente. E se nós fizermos isso, que é o mais provável, vamos perder uma oportunidade extrema. É porque vamos confundir de todo a sociedade, que já está muito baralhada com estas questões. Não vamos... A sociedade é fundamental, a consciencialização dos consumidores é fundamental, não é suficiente.